Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando Romanos 11, versículos de 33 a 36. Estaremos encerrando o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos e dessa forma estaremos encerrando a primeira parte da carta de Paulo aos Romanos, quando ele passa toda a teologia, toda a doutrina, e agora então, a partir do capítulo 12, Paulo entra na parte mais prática. Não que dentro da prática não tenha teologia, ou que dentro da teologia não tivesse prática. Isso acontece durante toda a carta, mas tem uma separaçãozinha que dá para notarmos enquanto estivermos estudando. Mas sem demora, vamos então estar lendo Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, e logo após estaremos orando e iniciando esse estudo. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, dá-nos um entendimento pleno da Tua palavra. Nesse momento, Senhor, quando aqui estamos nos debruçando, meditando, ó Pai, em cima desse texto tão rico, que a nossa mente e o nosso coração possam ser abertos, Senhor, e possam receber ali o entendimento, a sabedoria, o conhecimento que o Senhor deseja nos passar. É o que nós te pedimos, ó Pai, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, esse texto, ele é chamado, não é, como uma doxologia, ou seja, é uma declaração da glória de Deus. A gente observa que Paulo, ele vem aqui no capítulo 11 falando, e de repente Paulo explode, não é, nessa doxologia. Paulo explode nessa adoração, nessa alegria, na certeza de servir a um Deus que é Deus verdadeiramente, um Deus que é criador, que é mantenedor de todas as coisas. E Paulo, de repente, ele se vê ali, ele para, ele fala, gente, é muito grande, é muito profundo. Realmente não dá para alcançar, não dá para atingir o conhecimento, o entendimento de Deus. É muita glória, é muita sabedoria de fato. E aí, irmãos, lendo isso, eu voltei lá naquele texto de Moisés com Deus, quando Moisés fala para Deus, Senhor, mas quando eu chegar lá no Egito, quem que eu vou dizer que me mandou? E Deus diz para Moisés, olha, diga que o eu sou te enviou. E Moisés quer saber o nome de Deus. E quando nós vamos ali acompanhando aquele diálogo, Deus diz para Moisés o nome dele, e são 4 letras do alfabeto que juntas elas são praticamente impossíveis de serem ditas, de expressarmos a palavra que forma o nome de Deus. Então, ao longo do tempo, ele foi chamado de Senhor, de Deus, de Yahvé, né, Jeová, e foi recebendo ali ao longo do Velho Testamento, nós vamos vendo os diversos nomes, El Shaddai, Elohim, Shalom. Deus vai ali recebendo os nomes de acordo com os atributos. Mas o que nós podemos perceber naquela situação lá em que Moisés está dialogando com Deus, e nesse texto aqui, é como que Deus é grande. Na verdade, o que Deus está dizendo para Moisés lá é que ele é tão grande que não dá para ele caber num nome. Um nome não vai significar aquilo que Deus é.
estudando para podermos estar trazendo esse estudo hoje, eu ouvi um pastor que ele estava falando que a junção dessas 4 letras, ela forma uma palavra que fica parecendo como se fosse o nosso respirar. É como se fosse o som do respirar. E eu achei isso, assim, muito interessante e profundo. Por quê? Se entendermos, né, se de fato isso for uma verdade teológica, que esse nome, ele dá esse som como se fosse o nosso respirar, fica, irmãos, ali a mensagem de que a cada respiração nós falaríamos o nome de Deus. E isso expressa tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que nós somos com relação a Deus, porque nós só existimos porque Deus assim permite. Nós só existimos porque Deus é que nos sustenta, Deus é que nos mantém. Então fica aí essa relação linda. Mas quando nós estamos ali ainda falando de Moisés, nós vemos que Moisés, ele diz que ele quer ver Deus. E quando Moisés diz que quer ver Deus, o que Deus diz para Moisés? Que ninguém nunca jamais viu a Deus. Que a santidade de Deus é tamanha que nenhum homem pode ver a Deus sem que ele não venha a morrer. E aí Deus diz para Moisés, olha, você se coloca na brecha, eu vou passar, e quando eu passar, você olha. Ou seja, Moisés, ele consegue olhar para o rastro de glória que Deus deixa ao passar. Eu acho muito lindo ali também, quando nós vemos que quando Moisés subia ao Monte Sinai para falar com Deus, para estar ali se relacionando com Deus, ao descer, Moisés tinha que cobrir o rosto, porque o rosto de Moisés resplandecia, ainda que ele não visse Deus, ainda que ele não estivesse ali, vendo Deus, a presença de Deus ali naquele monte, ela era tamanha que se um animal, um homem subisse, se aproximasse daquele monte, morria. E Moisés, que estava lá, ao descer, ele tinha que cobrir o rosto, porque as pessoas chegavam a ter medo de olhar para o rosto de Moisés, que estava resplandecendo, e dessa forma Moisés tinha que colocar o véu. Então, dessa forma, irmãos, nós podemos ver assim a grandiosidade, a dimensão de Deus, mas ao mesmo tempo que nós podemos assim ver a dimensão de Deus, não tem como, irmãos, sabermos a dimensão de Deus. Por quê? Porque Ele é tão grande e Ele é o Criador de todas as coisas. Então, tudo que existe aqui no universo foi criado por Deus. Então, nada pode ser comparado a Deus, porque nós temos por hábito, humanamente falando, fazemos as comparações. Não, mas como é que fulano parece com quem? Como é que isso aconteceu? E aí nós damos exemplos. Nós falamos de coisa, se parece com não sei o quê, se parece com tal lugar. Mas Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e jamais a criatura vai poder ser comparada ao Criador. Ao contrário, né? O Criador vai poder ser comparado com a criatura, porque nós somos pequenos demais, a nossa mente é pequena demais. E aí Paulo, ele vai estar expressando tudo isso nesses 4 versículos. Mas nós precisamos ter na nossa mente o seguinte: porque nesse momento aqui Paulo vem com essa doxologia, Paulo vem com esse arrebatamento de louvor, de gratidão, de exultação a Deus. Vamos ver o que estava acontecendo. Na verdade, Paulo, ele está aqui fechando essa aqui, os teólogos costumam dizer que é a primeira parte da carta aos Romanos, com essa doxologia, mas ele está se referindo a tudo aquilo que Deus revelou a ele e que ele pôde, então, transmitir para aquela igreja. A grandeza dos planos de Deus. Deus revela os seus planos para Paulo. E Paulo está ali escrevendo e de repente Paulo está vendo o projeto de Deus desde a criação do mundo para a salvação do homem, para a salvação
primeiro do judeu, depois do grego. E Paulo, então, ele exulta, ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Observe que Paulo está falando que o conhecimento de Deus, ele é rico e ele é profundo, tem profundidade. E aí eu fiquei pensando como que eu poderia, né, estar trazendo o bendito do exemplo que eu falei que Deus não dá, não cabe, irmãos. Uma coisa que nós precisamos ter, Deus, ele fala lá nos 10 mandamentos, ele diz, não farás imagem e escultura. Deus não está falando, quando ele diz ali, não farás para você imagem, Deus não está falando, irmãos, das imagens que existem nas religiões aí que adoram deuses, imagens de gesso, imagens de ouro, imagens de madeira. Deus não está falando do santo tal, que é o santo casamenteiro, da santa não sei quem, que era mãe de não sei quem. Deus não está falando disso. Deus está falando, olha, não faça imagem daquilo que eu sou, porque Deus não cabe dentro de uma imagem. Por isso Deus, ele abomina a idolatria. Por isso Deus está dizendo, quando você cria uma imagem de Deus, você está limitando Deus àquele espaço, aquele pedaço, aquele objeto inanimado. E Deus diz, olha, não faça imagem de escultura minha, não faça. E Deus abomina. E Paulo, então, quando ele está aqui falando, ele vem tratando, logo no primeiro capítulo, a gente vê ali da carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai, assim, eu estava falando da riqueza e da profundidade, do exemplo que eu queria trazer para os irmãos. Porque uma coisa, ela pode ser rica, ela pode ser preciosa, mas ela é vazia, ela não tem profundidade. E ao mesmo tempo ela pode ter muita profundidade e não ter nenhuma riqueza. E Paulo está dizendo aqui, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Observe, do conhecimento de Deus e não do conhecimento a respeito de Deus. Paulo não está falando do nosso conhecimento sobre Deus, mas do conhecimento que Deus tem de todas as coisas. Então Paulo está falando, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E aí eu estava ouvindo um pastor também, que mora no exterior, onde esse pastor mora, existe a prática da caça de animais. E esse pastor estava falando que quando o autor aqui ele fala são inescrutáveis os seus caminhos, ou seja, os caminhos de Deus não são revelados. E ele estava falando sobre a caça do animal, que como que eles vão para determinado lugar, como que eles descobrem o lugar onde os animais vão estar? Pelos passos deixados pelos animais. Então eles vão seguindo aqueles passos até o local onde estão ali, geralmente os animais ali reunidos em bando. E aí o pastor disse que fica mais fácil para que possibilita, né, seguir os passos do animal, os passos deixados pelo animal ao ir para o seu lugar de refúgio. O animal está indo para um lugar de refúgio, para se resguardar da caça. Só que ele, ao caminhar para o seu lugar de refúgio, ele vai deixando marcado pela floresta, pelo bosque, os seus passos. E dessa forma o caçador simplesmente segue os passos do animal até o lugar onde ele vai ser alvejado. E aqui o autor Paulo está falando o quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ou seja, não dá para escrutinar, não dá para saber. Deus não deixa rastro. Ele não deixa rastro.
E Paulo, ele está aqui se abrindo, né, se expressando com toda esse seu conhecimento, e ele continua falando: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem é que foi conselheiro de Deus? Quem deu primeiro a Deus para que depois possa ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, toda a glória eternamente. Amém. Mas Paulo, ele irrompe nesse louvor, nessa doxologia, depois dele ter falado o quê? Depois de ter passado lá pelo capítulo 1. Passando pelo capítulo 1, nós vimos assim, irmãos, o capítulo 1, ele é um capítulo pesado. Se você está chegando agora, né, no nosso canal e estudando a carta já avançada, eu te convido a voltar e a fazer o estudo desde o início, porque o capítulo 1 de Romanos, ele é pesado, porque fala sobre a corrupção do gentio, a forma como nós vivíamos e ligados à idolatria, à depravação, sem realmente ligar para nada do que se relacionasse para Deus. E Paulo, ali ele vai dizer que o gentio está o quê? Perdido. Deus revela a Paulo, os gentios estão perdidos. Aí a gente chega no capítulo 2 e o judeu, que a essa altura devia estar lá, o gentio está perdido. Paulo fala: você também, judeu, você também está perdido. Está perdido por quê? Você é pior ainda, porque os gentios não foi revelado a ele Deus, eles não tinham as escrituras, eles não eram descendentes de Jesus. Vocês receberam isso tudo e vocês negaram Jesus, então vocês também estão perdidos. E Paulo chega no capítulo 3 e aí é a questão, né, geral, porque Paulo, ele vai chegar e ele vai falar: todos pecaram, estão separados, estão destituídos da glória de Deus. E aí Paulo chega no capítulo 4, fazendo ali aquela comparação de Abraão, falando que Abraão, ele creu, e isso foi imputado a Abraão, porque Abraão creu, Abraão teve fé, não foi pelas obras de Abraão que Abraão só foi salvo. Abraão foi salvo por meio da fé que ele teve em Deus. E aí nós chegamos no capítulo 5, quando Paulo também vai dizer: olha, Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, é pela fé, porque ele amou vocês, ele enviou o Filho dele para morrer por vocês, quando vocês ainda eram pecadores. Então não é uma questão de obra, é uma questão de fé. E chegamos no capítulo 6 ali, onde ele vai falar que da ofensa de um homem, pelo pecado de Adão entrou o pecado no mundo, pelo erro de Adão entra o pecado no mundo, mas também dele vai dizer que a justiça veio pelo ato salvífico de um homem. Quando Jesus morre na cruz, então também ele salva toda a humanidade, todo aquele que nele crê será salvo. E aqui nesse texto também, nesse capítulo, nós vamos ter aquele versículo onde Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Paulo também vai citar aqui aquele versículo onde ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso tudo, irmãos, vai crescendo ali dentro do peito de Paulo, vai ali crescendo aquela gratidão, aquele louvor. E Paulo chega aqui no capítulo 7, e aí Paulo vai falar sobre a natureza caída, Paulo vai falar sobre o seu próprio estado. Paulo, ele se declara ali, ele diz: olha, o que eu quero fazer eu não consigo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal, ele está sempre diante de mim. E ele vem no capítulo 8 dizendo: olha, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí nós chegamos nos capítulos 9, 10 e 11, quando é revelado ali para Paulo o futuro da nação judaica. E aí Paulo chega aqui nesse final do capítulo 11,
é tanta graça, é tanto conhecimento que foi revelado a ele, é tanta sabedoria expressa para com a humanidade que Paulo ele entra nessa doxologia e aí ele vai exclamar, não é? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então é dentro desse contexto, irmãos, dentro dessa realidade judaica de Paulo, de entender que Deus é algo que não se entende. Entender que Deus é algo que está muito acima da capacidade do homem entender. Que criador seria esse, irmãos, que criaria um ser que poderia entender a criação, o Criador? É essa a questão. E aí, irmãos, quando a gente entra na aplicação prática, a gente vai entender que apesar disso estar aqui registrado e apesar de nós falarmos essas verdades, nós não vivemos essa verdade. Então, irmãos, aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12, Isaías também entra nessa doxologia falando quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Ou seja, irmãos, nós não somos nada. Nada. E Deus, ele é realmente tudo. Não existe palavra que possa expressar o tamanho ou aquilo que Deus é. Aí nós dizemos os atributos de Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus é bom, Deus é paz, Deus é amor, Deus cura. Não é? Nós vamos dando atributos para Deus, mas, irmãos, como que eu vou entender Deus é paz se eu não sou capaz de proporcionar paz, muitas das vezes, para dentro do meu próprio lar? Como que, olha que esses são os atributos compartilhados de Deus. Bondade, paciência, longanimidade, os frutos do Espírito lá de Gálatas são atributos que são compartilhados por Deus, porque temos os atributos que não são incompartilhados, que só Deus tem, como a onisciência, a onipresença, a onipotência. Deus, ele é imanente, Deus, ele é emanente e ele é imanente. Então, você fica assim, vendo coisas e falando a respeito de coisas que, assim, não dá para entender. Quando a gente estuda a imanência, a transcendência, né? Eu falei que é imanência, opa! Quando a gente fala sobre a imanência, a transcendência de Deus, quando eu falo sobre a imanência, eu estou falando que Deus, ele conhece, irmãos, até assim a menor célula do meu corpo. E eu não conheço, eu não tenho a capacidade de conhecer aquilo que vai dentro de mim. Para que eu saiba como estão os meus órgãos, como está o meu sistema imunológico, eu preciso fazer exame para que seja revelado. E Deus, ele olha e ele vê. E quando a gente fala sobre a transcendência, Deus começa me vendo aqui e ele vai vendo tudo que existe
nessas diversas galáxias, nesse universo imenso que ele criou. Então, são coisas assim que realmente fica difícil para nós falarmos e para expressarmos, porque estão muito acima do nosso conhecimento, do nosso entendimento terreno. E aí nós vemos Isaías lá perguntando, e a gente vê Paulo também falando sobre isso, e eles perguntam, né, quem conheceu a mente do Senhor? E eu digo, só conhece a mente do Senhor aqueles a quem o Senhor, aqueles a quem Deus quer se revelar. Deus se revela, irmãos, de forma... tem a revelação geral. O que é a revelação geral? É a natureza, o universo e tudo que foi criado. Então o salmista ele vai dizer, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E dessa forma nós vemos que de olhar, e estudamos isso aqui na carta aos Romanos, de olhar para o mundo, para o universo, nós precisamos entender que existe um ser acima de tudo aquilo que existe, que foi o Criador e é o mantenedor de todas as coisas. Mas existe aquela revelação especial, que é justo essa que Isaías vai estar falando sobre a majestade de Deus e falando ali que é difícil de se medir. Quem é que guiou o Espírito Santo? Quem é que foi seu conselheiro? Quem é que mediu? Quem é que pesou? E aí, então, a gente pode fechar com tudo aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus, dizendo que Deus, ele se revela a quem ele deseja revelar. Mas o impressionante, irmãos, é que nós não conseguimos entender isso. Essa é uma verdade que nós sabemos, mas é mais uma daquelas verdades que eu sei, mas eu não pratico na minha vida. Porque hoje, se Paulo estivesse aqui em nossas igrejas, e aí Paulo começasse falando assim, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ia ter um monte de mãozinha levantando. Porque nós achamos que entendemos a mente de Deus. Observe, às vezes, tem até uma poesia da Mirtes Matias que ela fala, em nome de Deus, quantas coisas foram feitas. Em nome de Deus se declara a guerra, em nome de Deus acaba a guerra. Em nome de Deus se mata, em nome de Deus ocorreram as cruzadas, que matavam os ímpios, dos iníquos. Em nome de Deus, antes das cruzadas, quando o evangelho ainda não tinha sido virado a religião, né, do imperador, o que nós tínhamos? Uma perseguição. Isso em nome de quê? Em nome de Deus, do Deus lá criado, não é inventado por aquelas pessoas. Então, em nome de Deus, se faz e desfaz. A pessoa ficou desempregada? Essa foi a vontade de Deus. Será? Às vezes a pessoa é um tremendo preguiçoso. Chega atrasado, dorme, não tem iniciativa, não tem proatividade, é uma pessoa chata no trabalho, é uma pessoa que não ajuda ninguém, que não faz nada por ninguém. Chegou lá na hora de fazer a limpa na empresa, o nome dele está lá, é o primeiro da lista. Não, ele foi demitido porque foi a vontade de Deus. Ele conseguiu um emprego porque foi a vontade de Deus. Mas quando ele é demitido, também foi porque foi a vontade de Deus. Nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é soberana. Mas nós precisamos entender que nem tudo que acontece aqui na terra foi da vontade de Deus. Eu não estou falando heresia. Você precisa entender a diferença entre a vontade de Deus e a permissão. Porque, irmãos, não podemos imaginar que seja da vontade de Deus uma mulher sofrer violência sexual. Que seja da vontade de Deus uma criança sofrer abuso do seu pai. Ou violência física. Ou até mesmo uma violência
violência emocional. Nós não podemos pensar que seja da vontade de Deus guerra entre países. Ele nos criou para que fôssemos irmãos. Então isso não é que seja a vontade de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas, irmãos. Ele, de fato, ele pode impedir que determinadas coisas aconteçam. Que qualquer coisa aconteça. Mas nós precisamos entender que existe o livre-arbítrio humano. E que do livre-arbítrio humano vem ações. E nós vivemos num mundo de ação e reação, aonde uma coisa pode desencadear vários outros acontecimentos. E nós estamos aqui no mundo e vivemos aqui nesse mundo e estamos sujeitas a todas essas coisas. Deus não olha diferente para mim e para o ímpio. Que Deus seria esse? Nós falamos muito isso no decorrer da carta. Então, toda vez que eu falo, por exemplo, que eu não merecia determinada coisa, eu não merecia que determinada pessoa ficasse doente, eu não merecia que determinada pessoa tivesse, ou que eu tivesse sofrido um acidente, eu não merecia um monte de coisa. Irmãos, como que a gente vai entender o pastor Davi Gomes, que tem ali a Escola Bíblica do Ar, um servo de Deus, ele sai um domingo da igreja, sofre um acidente, sofre ali um atropelamento e ele fica entrevado dentro de numa cama. Ah, isso foi a vontade de Deus? Não. Deus permitiu. Agora, aquele motorista que atropelou o pastor, se ele passou uma noite na gandaia bebendo, enquanto o pastor estava em culto, ele estava num bar, enchendo a cara, quando ele sai, ele atropela. É uma consequência, infeliz consequência. Isso precisa ficar assim entendido, porque senão, irmãos, nós nos vemos em situações assim complicadas. Porque eu digo que tudo é da vontade de Deus. Que Deus é esse, tão volúvel na sua vontade. A pessoa vai, ela larga o emprego, ela larga tudo, vai embora numa aventura porque foi a vontade de Deus. Não deu certo, ela volta. Não, eu estou voltando porque essa é a vontade de Deus. Que Deus é esse volúvel? Você foi lá, você tomou uma decisão, você não planejou, você não se ajoelhou diante de Deus pedindo a orientação de Deus, ou até se ajoelhou e Deus te respondeu, mas você no final fez aquilo que você queria. E aí é uma coisa que eu sempre falo, que a gente toma a atitude e fala, vem Deus, vem comigo resolver essa situação aqui que eu estou me metendo. Por isso eu digo, quando Paulo perguntasse aqui na nossa igreja, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, muitos diriam, eu conheço. Quem conheceu a mente do Senhor? Eu conheço, eu sei aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. Quem foi seu conselheiro? Tem um monte de conselheiro. Em determinado momento da nossa vida, todos nós somos conselheiros de Deus. Porque a gente ora dizendo para Deus o que Deus precisa fazer. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso por mim. Senhor, eu quero que o Senhor faça aquilo. Senhor, eu quero casar com aquela pessoa. Senhor, eu quero que isso seja assim, assim, assim. E aí está lá Jesus dizendo, olha, não andeis preocupados com a vossa vida. Mas nós estamos aqui colocando um monte de coisa, dando conselhos para Deus. É a mesma atitude de Jairo, quando vai ao encontro de Jesus, ele disse, Jesus, minha filha está doente, vai lá na minha casa, coloca a mão sobre a minha filha e cura ela para ela ficar. Opera a cura, opera o milagre ali para que ela seja curada. Aí, se você observar bem, a história de Jairo, ela é interpelada pela história da mulher com fluxo de sangue. A mulher com fluxo de sangue, ela é o oposto de Jairo.
E ali nós temos a lição que Jairo precisava aprender com a mulher do fluxo de sangue, porque ela entra ali na história e Jesus para. E Jesus opera aquela cura ali simplesmente com a convicção da mulher de que se eu somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Jairo, ele era ali alguém influente na sinagoga, alguém influente ali na religião, alguém abastado, muito possivelmente, e de repente vem aquela mulher impura, aquela mulher pobre, aquela mulher doente, flagelada, e ela entra ali, ela irrompe na história de Jairo, a ponto de as pessoas virem da casa de Jairo e dizer: Jairo, larga tudo aí, porque a sua filha está morta. E aí agora, quando Jairo já perdeu toda a sua convicção, quando Jairo já perdeu a sua autoridade, aí Jesus fala simplesmente: Jairo, continue crendo. Vem comigo. E ali é Jesus quem conduz Jairo. É Jesus quem seleciona quem ele quer que entre na casa de Jairo com ele. Jesus manda que aquele bando de pessoas que estão na casa de Jairo saiam da casa de Jairo. E aí ele entra e ele realiza o milagre. Mas nós dizemos o que Jesus tem que fazer, quando ele tem que fazer, a forma como ele tem que fazer, e reclamamos, porque está demorando, porque está atrasado, porque ainda não aconteceu. Então, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Esse aqui eu gosto. No outro dia eu tive um diálogo com uma pessoa a respeito disso aqui, porque eu estava falando com uma pessoa, estávamos conversando a respeito daquele corinho que diz restitui. Ele estava lá sendo selecionado para ser cantado em determinado momento e eu disse: tira esse aqui. E aí a pessoa veio me questionar e ela disse: não. Eu disse: teologicamente, esse corinho aí, ele está errado, ele contém erros. Não, não contém erros. Porque eu sou viúvo e aí casei de novo, Deus restituiu meu casamento. Eu fiquei quieta olhando, Deus não restituiu o casamento. A falecida reviveu, ressuscitou? Não, então Deus lhe deu um novo casamento. Ele não restituiu o casamento antigo. E eu disse naquela ocasião, eu falei, se Deus for restituir o que é nosso, nosso é a perdição. Nossa é a perdição, porque pelo pecado de um entrou o pecado, todos nós pecamos e fomos separados e fomos destituídos da glória de Deus, ponto, está todo mundo no mesmo patamar. A partir disso, Cristo morreu para que todos possam ser salvos. É graça. É graça. Aquele que crê é salvo por meio das obras, não. É por meio da graça. Nós precisamos entender isso. E aqui Paulo está falando, olha, quem é que primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Como é que eu posso cantar? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Quando é que eu dei alguma coisa, quando é que eu tive alguma coisa que não tivesse sido dada por Deus para mim? Eu não criei nada, eu não sou nada. Para respirar, é Deus quem me dá o fôlego de vida. Como é que eu posso dizer para ele, me devolve aqui o que é meu, eu quero de volta o que é meu? Que autoridade, que petulância diante de Deus. É isso, entendeu? Que a gente lendo aqui o texto, a gente vai saltando aos nossos olhos. Acredito que seja isso que Paulo tenha visto no decorrer desses 11 capítulos. E aí ele vai vir colocando essas indagações, e ele termina aqui no 36 dizendo, olha, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, eu não sou nada. Não mereço nada, não fiz nada, tudo que eu tenho, tudo que sou, é pela misericórdia de Deus.
E eu devo ser grata a Ele por todas as coisas. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Mas uma coisa eu sei, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. E aí eu consigo entender melhor esse versículo, porque ele diz: a paz de Deus excede todo o entendimento. Realmente, irmãos, porque se eu não consigo entender Deus, mas eu me coloco nos braços dele, eu coloco a minha fé nele, então o meu entendimento limitado às coisas terrenas, eu não consigo ter paz quando eu estou aqui nesse patamar, mas quando eu me elevo, eu deixo o meu ser se elevar a Deus e deixo a minha alma transbordar em gratidão, porque eu não consigo realmente medir o tamanho de Deus, aí então eu consigo me elevar e eu consigo entender que a paz de Deus excede todo entendimento. Irmãos, só para fechar, que Deus seria esse que nós servimos se nós conseguíssemos entendê-lo plenamente, totalmente? Ele não seria superior a nós. Eu quero servir a Deus porque Ele é infinitamente mais do que tudo aquilo que eu possa pensar ou imaginar a respeito dele. É esse o Deus a quem eu sirvo, e é esse Deus a quem eu dou glórias eternamente para todo sempre. Amém.